Dá para achar, né? Mas não vai ter não, vai dar tudo. Prova de final de começo assim, o pessoal é mais tranquilo. Pode ir? Tudo bem, gente? Boa noite aí também o pessoal que está assistindo online. Bom, não vou me delongar muito, é muita coisa para a gente tentar revisar aí hoje e retomar em relação aqui à nossa proposta, tá? Bom, para quem eu não conheço, meu nome é Guilherme, né? Já estou aqui na casa há um tempinho, mas fico mais agora, né? Na questão da graduação, mas específico aí fazendo as revisões de ética. Eu não faço as entradas aí, né? De ética em termos de conteúdo, beleza? Então a nossa proposta é essa, tudo bem? Então eu sei que às vezes talvez não deu tempo, né? Ainda de poder revisar todo o conteúdo ou acessar todo o conteúdo de ética, mas a minha ideia aqui é ser um pouco mais dinâmico. Então, a partir das questões em si, a gente conseguir criar ali, né? Pelo menos os macetes ali, aqueles esquemas, né? Para a gente conseguir responder ali as questões, né? É o que eu digo. Treinar pelo menos um chute consciente aí para a hora da prova, beleza? Tá? Porque o conteúdo, com certeza, vocês vão desenvolver ele aí no decorrer do estudo de vocês, beleza? Tudo bem? Então, por isso que a proposta do Maratonando é essa, eu tenho só um encontro aí com vocês para a gente tentar passar por todos esses temas aí, né, do exame de ordem. É claro que para minha disciplina, né, ética profissional. E aí eu sempre digo para os alunos que quando a gente fala aí da prova de ética, basicamente a gente tem, óbvio, né, a gente tem as nossas 8, deixa eu pegar aqui, nós temos aí nossas 8 questões dentro do exame, e normalmente elas vão estar distribuídas dessa forma. Foi o que eu tentei fazer no nosso maratonando aqui, beleza? Tá? Então, a gente tem ali um primeiro tema, né? Que é sempre um tema vinculado à organização e estrutura da OAB, beleza? Esse eu acho o tema mais difícil quando aparece na prova, tá? Sobretudo porque tem questões muito específicas que estão no regulamento geral do nosso estatuto. E, de fato, às vezes fica deixado um pouco de lado na hora de fazer essa revisão, tá? A sorte é que, normalmente, esse tema aparece ali com uma questão estourando, beleza? Tá? Já apareceram até 2 questões, um nível maior de dificuldade, tá? Então, aqui em relação à própria estrutura, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto unidade que ela se funciona dentro do Conselho Federal, os conselhos seccionais, Caixa de Assistência, as subseções, os critérios de eleição dos membros, os critérios de votações, quesitos para se criar uma Caixa de Assistência, enfim, toda essa temática mais administrativa que realmente tem ali essa dificuldade, porque não é muito nem do nosso dia a dia de tentar pensar ali na atividade advocatícia em si, beleza? Mas é um tema que aparece aí na prova, tá? Normalmente ele tende a aparecer, né? Também dentro daquela análise que a gente faz, quem tem direito de voz e voto, mandatos, eleições, que é um pouco mais tranquilo da gente dar uma revisada nele, tudo bem? Bom, além desse grande tema aí, ó, na prova também vai aparecer o que eu gosto de chamar de sujeitos da advocacia, beleza? Sujeitos da advocacia, normalmente a gente tem ali 2 questões, mais ou menos, sobre essa temática, tá? Então, aqui entra propriamente o estudo, né? A respeito das regras de formação de uma sociedade advocatícia, tanto a sociedade simples como a sociedade unipessoal, a figura aí do advogado associado, que desde 2022 ganhou uma regulamentação mais específica, advogado empregado, o estagiário e por aí vai. Então, sujeitos da advocacia, um outro tema também, que com certeza vai aparecer uma das questões lá na prova de vocês, beleza? Tá? Uma outra temática que aparece é em relação a contrato advocatício e honorários, beleza? Contratos aí honorários. Honorários não, né? Honorários, tá? Teminha também recorrente, deve aparecer ali uma questão em relação ali a contratos e honorários, principalmente as regras de mandato judicial, o que é a diferença de subs com reserva, sem reserva de poderes, o advogado que faz o sub sem reserva, ele ainda tem direito de receber honorários sucumbenciais ao final ou não, enfim. As regras de cobrança dos honorários quando não pagos, a gente tem muita novidade a partir de 2022, né, do ano passado, então são todos esses temas que também vão aparecer ali na prova, beleza? Via de regra, normalmente também ali, né, cerca de uma questão sobre essa temática, tá? Outro tema ali central da prova
é em relação às regras de inscrição, beleza? Tá? Dentro das regras de inscrição, os requisitos, óbvio, né? Para que você se inscreva na qualidade ali de advogado, de advogada, tá? Dentro do requisito da inscrição, a gente estuda também um tema que com certeza vai estar, que é incompatibilidades e impedimentos, beleza? Tá? Então, uma outra questãozinha que também costuma ali aparecer uma questão da prova de vocês, beleza? Bom, gente, e finalizando aqui, não menos importante, né? A gente tem direitos da pessoa advogada, então direitos aí da pessoa advogada, tende a ser o principal tema aí da prova de vocês, beleza? Normalmente 2 questões, ou ela vai vir misturada com alguma dessas outras temáticas. E por fim, F, né? E por fim aqui, né, em relação às demais regrinhas de processo disciplinar, beleza? Processo disciplinar. Aqui eu não gosto de colocar um tema único, mas sobre todos esses assuntos, a gente sempre permeia as regras do Código de Ética e Disciplina, né? Então não tem como eu falar de exercício de atividade advocatícia se você não souber as regras de publicidade em relação ao exercício, a relação advogado com o cliente. Então, de fato, não existe uma única questão que vai vir sobre o Código de Ética e Disciplina. Ele tende a permear todos esses assuntos, beleza? Por isso que eu digo, né, na hora de você fazer a sua revisão aí no VADMEC, você esteja utilizando algo nesse sentido, aproveita para fazer essa leitura já linkada aí, né? A gente costuma estudar ética muito assim. Não, esse final de semana eu vou ler o estatuto. Aí semana que vem eu vou ler o Código de Ética e Disciplina. Na outra eu reviso e vou ler o regulamento geral. E aí essa leitura dessa forma, às vezes 1 ou 2 vezes ok, mas para que você consiga extrair todos os temas, é interessante, estou lá lendo o artigo 15, que já fala de sociedade. O VADMEC específico da OAB, ele já faz remissão para você, ó. Vai lá no artigo tal do regulamento geral e leia tais assuntos, beleza? Já vai no Código de Ética e Disciplina, que lá tem a remissão que você deve ler. Eu acho que assim fica mais claro na hora de uma questão ser mais complexa e envolver um tema que pode permear os 3 regramentos ali que a gente tem que saber, né? Porque pelo menos na prova de ética temos essa vantagem, né? A nossa legislação aí é aplicável para a prova. O específico de OAB, tá? Não. Tem um livrinho menor, não sei se ele ainda está atualizado já, que é daquela editora Foco. Ele é um pequenininho assim, que é OAB de bolso, tá? Ética de bolso, tá? Ele também é específico e só com a disciplina de ética, só com a legislação de ética. Mas eu digo VADMEC mesmo, gente, esses físicos aí preparatórios para a OAB, eles já vêm com essas remissões, beleza? Tá? Então, o que eu falo é que normalmente a gente não lê a remissão. Aí, de fato, fica um pouco perdido, né? Então, tem assunto, por exemplo, que a gente vai ver aqui, a desagravo público. A maioria das regras não está cansado de saber o que é o desagravo. Mas ele tem uma regra muito específica lá no regulamento geral, que é quando que o desagravo vai acontecer por meio de conselheiros federais que vão vir no conselho seccional realizar ali a sessão, né, a solenidade de desagravo. Então, são situações, não que eu acho que talvez isso vá sempre cair, mas pensando numa dificuldade da prova, é bom a gente ir, né, armado em relação a tudo, beleza? Tá? Então, são os VADMECs normais mesmo de preparatório aí para exame de ordem. Embora para ética tenha específico só com as 3 legislações, né? A Lei 8.906 de 94, nosso estatuto, o Código de Ética e Disciplina. Só cuidado na hora que for pegar ele na internet, não sei porquê, mas na hora que a gente coloca o Código de Ética e Disciplina, mesmo o que estava saindo no Conselho Federal, no site oficial da OAB, estava desatualizado. Então, fique esperto lá para não pegar Código de Ética e Disciplina errado. Eu olho muito pelo artigo 50. Se no artigo 50 não for o que fala sobre cláusula cota lite, você está lendo a legislação desatualizada, beleza? Tá? Então, olha aí se o seu material, o artigo 50, é o que está falando de cláusula cota lite. Esse aí está atualizado, tá bem? Porque senão ela vai aparecer lá no 30 alguma coisa. Aí é a versão desatualizada. E o regulamento geral aí, né, gente? Regulamento geral também. Leitura é obrigatória, embora, né? Guilherme, não tem tempo, estou aí na última semana que eu resolvi estudar ética, a gente espera que isso aconteça, né? Mas entre o regulamento, o Código de Ética e o Estatuto, com certeza, concentre sua revisão no Estatuto, depois no Código de Ética, porque o regulamento, de fato, tende a aparecer em menor reincidência aqui, beleza? Tá?
Tranquilo, gente? Beleza? Só mesmo essa introduçãozinha aí, então vamos agora para o que interessa. Como eu falei, eu vou tentar revisar, tá? Questão, aí a gente revisa um pouquinho o conteúdo, ou eu vou trazer antes o conteúdo e depois a gente parte para as questões, para não ficar ali muito maçante também, eu só questão, gabarito, questão, gabarito, questões, gabarito. Beleza? Tá? Bom, primeira questão aí para a gente, então. Carlos Magno, conselheiro federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, indicou em manifestação juntamente com os demais membros de sua delegação a necessidade de se alterar o regulamento geral do Estatuto da OAB, prevendo a necessidade de uma nova sistemática sobre questões de organização estrutural, considerando essas informações e de acordo com o regulamento geral do Estatuto. Então, em tese, uma questão aí um pouquinho mais complexa, porque depende da leitura do Estatuto, beleza? Gente, as questões são sempre assim, né? Então, a gente tem aqui o comando do enunciado, que sempre vai trazer um caso normalmente hipotético, uma situação ali hipotética, né? Normalmente a OAB, a FGV, ela gosta de jogar elementos de confusão. Às vezes ela joga data que não vai ter relevância nenhuma, ou outra informação que vai ser desnecessária, tá? O importante é tentar extrair qual é o assunto principal e tentar lembrar onde ele se encaixa nessa revisão que a gente está se propondo aqui, né? Então, veja, a palavrinha-chave que apareceu na questão. Conselheiro federal, não é isso? Então, o cara é conselheiro federal. Querem alterar o regulamento geral que da OAB, beleza? Tá? Então, resumindo, tá? A possibilidade de ser alterado o regulamento geral da OAB. Isso é possível ou não é possível, tá? Quando a gente pensa em alteração normativa desses documentos, né? Se aqui eu estou falando de regulamento geral, tranquilo, a ordem pode fazer, não é, gente? Se fosse a Lei 8.906, que é o nosso estatuto, isso só mediante o quê? Congresso Nacional, não é? Então já estaria fora. Então sobra para a gente essas normativas secundárias, portarias, provimentos, regulamento geral, o nosso código de ética e disciplina, beleza? Tudo bem? Todos eles podem ser alterados? Podem, tá? Agora, o que acontece? Então, é uma questão que possivelmente aí ela vai exigir de vocês critérios de votações. Como que se dão as votações e os quórums aí no âmbito da OAB. Beleza? Tá? Qual que é a regra geral, né, que nós temos aí nesse sistema, tá, gente? A regra geral aqui, ó, de qualquer votação, depois eu vou voltar nisso aí no slide, mas a regra geral é votação que dá maioria simples. Então, votações na OAB, maioria simples, beleza? Tá? Estando, portanto, né, presentes ali pelo menos a maioria simples, essa sessão de votação já pode ser o quê? Aberta, beleza? Tá? Mas o que aparece é a exceção. E aí, na hora do chute, só tem uma única exceção. O quórum de exceção é sempre de 2/3, beleza? Tá? Então, na hora que a gente for pensar em quórum especial, ó, quórum especial na OAB é só de 2/3, é o único que a gente vai encontrar. O restante é a maioria simples, beleza? Então, 2/3 para alterar regulamento geral, 2/3 para alterar e aprovar provimentos do Conselho Federal, 2/3 aí, ó, para alterar o Código de Ética e Disciplina, beleza? 2/3 para fazer intervenção, então, intervenção do Conselho Federal no Conselho Seccional, quórum especial de 2/3 também, beleza? Tá? Se a gente vai para o âmbito agora das seccionais, por simetria a lógica é a mesma, tá? Então, para um conselho seccional alterar o seu regimento interno, 2/3 da galera aqui, por exemplo, da seccional de Goiás, ok? 2/3 também para o conselho seccional, que fazer intervenção em subseção, ou então em caixa de assistência, beleza? Tá? Vai aparecer uma situação extra, quando a gente vai aqui para o conselho seccional, que esse quórum volta a aparecer, ó. 2/3 é para aplicar também a sanção de exclusão de advogado. Bem como para declarar sua inidoneidade, eu também preciso de 2/3, beleza? Tá? Então, esse quórum especial de 2/3 aparece bem pouquinho aí, né, na nossa legislação, mas quando ele vem para aparecer em prova, tá? Para você lembrar ali das suas situações, beleza? Tá? Então, lembrar aí,
quórum na OAB de votação como regra, maioria simples. Quórum especial só tem de 2/3. Não existe 3/5, não existe nada disso. Beleza? Tudo bem? Depois eu vou trazer mais aqui alguns aprofundamentos sobre esse tema, mas só para a gente ver o assunto central aí dessa questão, né? Então vamos lá, considerando aí essas informações, letra A. Podem ocorrer, se houver, validação e homologação final pelo presidente nacional da OAB. Não, tem que seguir um rito, tá? Esse rito é a aprovação por meio de quórum especial de 2/3. Necessitam de quórum de maioria simples? Não. Para editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e os provimentos, e para intervir nos conselhos seccionais, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Verdadeiro. Inclusive, a questão poderia ter até aprofundado. Para abrir a sessão de votação desses assuntos, o quórum também é qualificado. Para eu abrir a sessão, eu preciso de 2/3 também das delegações lá presentes. Beleza? Tá? Então, não basta apenas os presentes, abre a sessão e depois a gente contabiliza os 2/3. Tem que ter 2/3 já o quê? No início, para se iniciar essa votação e alcançar ali o quórum necessário. Beleza? Tudo bem? Porque, gente, nas votações, basta o quê? Os presentes. Faz a abertura das votações. E aí, por meio da maioria simples, ou seja, daqueles presentes, metade mais um, já traz ali a deliberação. Beleza? Agora, no quórum especial, também para a abertura da sessão precisa de 2/3 aqui, tá? A questão não chegou a aprofundar isso, mas pela previsão do nosso estatuto. Então, letra C aí, beleza? Tranquilo aí, então, ó, como eu falei, tema central sobre votações, tá? Aqui eu trouxe esse artigo do regulamento, tem alguns tópicos ali que eu achei interessantes da gente dar uma atenção neles, tá? Então lá, o voto é sempre por delegação e o de sua maioria, se haver divergência entre os membros, considerando-se inválido em caso de empate. A votação é assim, né, gente? Conselho Federal, cada delegação é formado por 3, não é isso? Conselheiros federais e seus respectivos suplentes, beleza? Cada delegação tem poder de 1 voto. Entre eles, a votação também é por maioria. Então, para que essa seccional aqui aprove, ó, tem que ser o voto 1 favorável e o 2 o quê? Favorável. Aí eu tenho votação, então, no sentido favorável. Tá bem? Se o terceiro falta, o terceiro conselheiro não vai e o suplente também não pode estar presente, e aqui eu tenho uma votação negativa e uma positiva, o voto da delegação, nesse caso, considera-se o quê? Invalidado. Tá? Então, se houver empate dentro das próprias delegações, o empate considera-se invalidado o voto daquela delegação. Beleza? Então, não se contabiliza, tá? Então, se faltou o conselheiro e nem o suplente foi, sobrou só 2 e a votação empatou, já era. Aquela delegação vai estar fora ali da deliberação. Beleza? Tudo bem? Outro ponto interessante de aparecer na prova, né, gente? O presidente, tá, não vota por suas delegações, tá? Então, o presidente do Conselho Federal, ele só tem voto de desempate, quando houver de maneira geral, tá? Então, por mais que eu seja um presidente, né, e fui eleito aqui da seccional de Goiás, agora eu sou presidente nacional da OAB, eu não participo mais o quê? Da votação da minha antiga delegação, beleza? Então, o presidente está fora, só no caso de voto de desempate, ok? Tudo bem em relação a isso, tá? Bom, gente, outro ponto aí, esse é batido de prova, né? Acho que ninguém vai errar isso se cair. Embora eu nunca vi a FGV exigir a data específica, também é muita sacanagem, né? Se ela fizer dessa forma, normalmente o ano ela já colocou, né? Por quê? Depois a gente volta um pouquinho nessa temática aí, mas dentro do Conselho Federal, né, nós sabemos que a alma do Conselho Federal são os conselheiros, o quê? Federais. Então, quem vota e manda nesse negócio lá são os conselheiros, o quê? Federais. O resto só dá palpite. Essa é a regra, tá? Então, quem tem voto, se tem voto, tem o quê? Voz. Então, quem manda no Conselho Federal são os conselheiros federais, as delegações. Então, eles sempre vão ter voz e voto nessas deliberações, beleza? Então, o restante, qual que é a regra? Só voz. O restante é só voz, tá? Ao presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, só voz?
tá? Os condecorados com a medalha Rui Barbosa, só voz, beleza? Via de regra, tá? Os ex-presidentes nacionais, via de regra, só voz, beleza, tá? No meu âmbito aqui, se eu tivesse na seccional, tá? Os ex-presidentes seccionais aqui em Goiás, só voz, por simetria, a lógica é a mesma, tá? Então, quem tem voz e voto é conselheiro federal. O restante, na hora da prova, é voz, tá? Temos uma única exceção, que é essa aí, ó, que apareceu. Isso, tá? Se ele for ex-presidente nacional aqui no caso, ou seccional, se a gente estivesse falando das seccionais, ex-presidente antes de 5 de julho ali, né, de 1994, que foi quando o estatuto entrou em vigência, então ele garantiu o seu direito de voto também. Beleza? Estagiário não participa de votação, tá? Ele pode aparecer que era um peguinho interessante, agora ele já tem direito de votar, ou seja, ele é membro efetivo da Conferência Nacional da Advocacia. Beleza? Só. Lá ele é membro efetivo, tá? Lá ele vota. Tudo bem? O devidamente inscrito, tá? Agora, nas deliberações aqui, não. Estagiário não, tá? Nem, né, imagina, mesmo se ele fosse estagiário antes de 94, né, com certeza aí não, né? Se até hoje fosse estagiário, não foi para frente, não. Isso, no âmbito deles aqui, depois também não, tá? Só a voz, isso mesmo, só a voz, tá? Então, cuidado aí, a questão, se aparecer essa data, né, 1994, fiquem espertos, pode ser que ela vá cobrar essa exceção aí de vocês, beleza? Tá? Inclusive, em 2022, com a reforma que a gente teve lá em junho, reforçou isso de novo. Tem uma alteração aí lá nesse artigo que vai tratar desse tema no estatuto, para dizer, ó, ex-presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, mesmo que for antes de 94, esse cara não tem direito de voto. Tinha esse debate dentro da OAB. Se os ex-presidentes tinham, por que o ex-presidente aí do Instituto dos Advogados Brasileiros não teria, tá? Bateu o martelo, não tem mesmo, tá? A única exceção são para ex-presidentes. O nacional lá no âmbito do Conselho Federal e os seccionais aqui no âmbito dos conselhos seccionais. Beleza? Tudo bem, gente, com essa questão aí? Fechou? Tá? Bom, em relação a isso também, gente, aqui o artigo 78 que eu trouxe aqui para vocês é a regrinha aí dos 2/3, tá? Então vai trazer o nosso quórum especial aí de 2/3, beleza? Tá? A questão da instalação que eu falei está aí, ó. Para as demais matérias, prevalece o quórum de instalação e votação nesse regulamento, ou seja, de maioria simples, beleza? De maioria simples aí. Ok? Tranquilo aí em relação a esse ponto, tá? Aqui um outro, só para a gente trazer, dando continuidade a esses dois artigos também do Regulamento Geral. Esse assunto ainda não vi aparecer em prova, gente, tá? Que diz respeito aqui às reuniões. As reuniões, no caso aqui, né, seriam ali as sessões, tá? E aqui está algo interessante, ó, que é um critério de convocação de sessões extraordinárias. Isso aí realmente não me recordo de ter aparecido já em prova do exame de ordem, tá? Então, as sessões, como regra, são ordinárias, dentro do calendário oficial, né, do Conselho Federal. E aqui nos seccionais, os seus. Mas olha essa previsão aqui, ó. Em caso de urgência, ou no período de recesso, janeiro, o presidente ou 1/3 das delegações do Conselho Federal pode convocar uma sessão extraordinária. Ainda vai dizer mais, essa sessão extraordinária, ó, ela pode ser em local diferente da capital, ou seja, não precisa ser em Brasília, tá? Então, uma situação que nunca apareceu aí, ó, possibilidade de se convocar sessões extraordinárias, fora do período, né, ali de trabalho, exemplo aqui no mês de janeiro, tá? Que é interessante, de novo, esse 1/3 que apareceu aí, beleza? Tá? Que a gente pensa muito em votação, né? Votação 2/3. Agora que é convocação para uma reunião extraordinária, 1/3, beleza? Tranquilo? Então, um outro assunto ainda não apareceu, eu achei interessante só da gente ali destacar, beleza? Tá? Bom, gente, o 92 aqui são os quóruns de deliberação. Como eu falei para vocês, a regra ali, tomada sempre pela maioria dos
presentes, que é a maioria ali simples, tá? Isso aí não tem muito mistério, não. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Então, não é um assunto muito corriqueiro. Não me recordo agora qual exame que essa questão ali caiu, tá? Embora ela não aprofundou tanto, né? Ela queria saber se você sabe essa exceção aqui do quórum de votação. Beleza? Então, ó, na hora que aparecer na prova algo falando de votações, deliberações, esses temas que tem que vir na cabeça de vocês aí, tá? Como que funcionam as deliberações no Conselho Federal, quem tem voz, quem tem voto, beleza? E como que funciona a votação dentro das delegações, beleza? Então a questão, se vier uma questão sobre critérios de votação, que estaria dentro desse tema aqui, tá? Organização e estrutura da OAB, esse assunto ali é o mais recorrente de aparecer, beleza? Tudo bem? Vamos aí para uma próxima, então, questão 2. Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional. De novo, palavrinha-chave que apareceu aí, ó, a galera quer se candidatar, não é? Então, possivelmente, isso daqui é um tema, cujo assunto central aí, ó, é mandato... Seria eleições antes, né? Mandatos e eleições aí. O que a gente tem que lembrar sobre esse tema? Quando mandato aqui, gente, não é um mandato judicial, tá? Um mandato de ocupar cargo na OAB, né? Então, quando esse tema aparece, o que tem que vir aqui na nossa cabeça? O que tem que refrescar sobre ele, tá? Primeiro, o mandato na OAB, o tempo é de 3 anos, não é isso? Então, a gente tem mandato de 3 anos, beleza? As eleições ocorrem sempre ao final do 3º ano, e parece meio ridículo de ser cobrado, né, para exigir, mas já apareceu em prova, né? E a eleição vai se dar na 2ª quinzena, beleza? Na 2ª quinzena do mês de novembro do último ano de mandato, ok? Beleza? Tá? Antes dessa 2ª quinzena, que é a data da votação, tá? Deve ser publicado um edital com 45 dias antes, convocando todos os advogados para votar nessa data. Beleza? Voto na OAB é voto que obrigatório, sob pena de multa de até 20% do valor da anuidade. Beleza? Tá? Então, voto obrigatório, sob pena ali de até 20% se você não justificar. Beleza? Tá? O voto no âmbito da OAB hoje é considerado também possibilidade, isso aí foi dentro de provimento, então acho que não tem muita gente aparecendo na prova, mas só para desencargo de consciência aí, voto em trânsito, tá? Então, de fato, eu voto aqui na capital, mas se eu estiver lá em Rio Verde, eu posso votar lá, sem nenhum problema, tudo bem? O sistema hoje é feito uma parceria com o TSE, e a votação é por meio de urna eletrônica, tá? Então, se vale também de urna eletrônica, beleza? Nesse quesito aqui ainda, né, de mandatos ali e eleições, e em relação a essas questões, a gente tem formação de chapa unitária, beleza? Então, o que isso quer dizer, né? Chapa unitária. Cada chapa já escolhe, na integralidade, todos os membros que vão ocupar todos os cargos ali. Então, a chapa 1, eu já tenho quem vai ser... Lembrando que começa primeiro as eleições no âmbito seccional, tá, gente? Então, as eleições são seccionais inicialmente. Então, a chapa 1 ela é unitária, ou seja, já tem o presidente, o vice, quem vai ser conselheiro seccional, quem vão ser os 3 conselheiros federais, quem vai ser o presidente de caixa de assistência, o diretor de caixa de assistência, quem vai ser diretor de subseção, ou seja, a gente vota por pacote, beleza? Isso é o que a gente chama de chapa unitária. Não tem como eu querer o presidente da chapa 1 e o vice da chapa 2, beleza? Tá? Então, chapa ali unitária, ok? Não tem limite de formação de chapas, tá? Inclusive, tem a previsão de que se não houver formação de mais de uma chapa, mesmo assim tem que se promover o pleito eleitoral, beleza? Atingir o número mínimo de votações para a eleição ter validade, tá? O simples fato de uma única chapa se candidatar não invalida o dia das eleições, beleza? Tá? Lembrando ainda, gente, que nesse controle a gente monta uma comissão eleitoral, beleza?
essa comissão eleitoral, formada ali por 5 advogados, que não podem, obviamente, participar de nenhuma chapa. Essa comissão vai realizar os atos da eleição e sua fiscalização, beleza? Então, cada estado, mais o DF, monta ali a sua comissão, tá? É possível também impugnar essa comissão, né? Dizer que ela é suspeita, algo nesse sentido, tá? É cabível isso daí, ok? Questãozinha interessante aí, gente, tá? Recurso de matéria eleitoral na OAB, tá? Embora ainda não chegou nesse tema, mas recurso de matéria eleitoral não tem efeito suspensivo, tá? Então a regra, a gente vai estudar aí, deve aparecer alguma questão, a regra é ter efeitos suspensivos recursos, mas em matéria eleitoral não tem efeito suspensivo. Porque pensa comigo, eleição é rápida, né, gente? Não dá para pôr efeito suspensivo para recurso, o negócio tem que correr, tá bem? Beleza? Tá? Bom, gente, além disso, né, no dia das eleições, ficarão ali disponíveis para os advogados 8 horas corridas, período de votação. Beleza? Tranquilo? Isso no dia das eleições. 3 anos é o período de mandato. Então, o mandato de um presidente, de vices, enfim, né, da chapa eleita, até 3 anos, tá? Pode ser reeleito, viu, gente? Não tem problema não. Não, agora vamos ver os requisitos, tá? Vou chegar aí agora. Tudo bem? Que é o tema dessa questão. O cara quer ser conselheiro o quê? Federal? Como é que é? Ele quer ser seccional, tá? Vamos lá, bem lembrar, tá? Posse 1º de janeiro no âmbito seccional. No federal, a posse é 1º de fevereiro. Beleza? Tá? Porque, gente, tem que escolher a galera seccional. Aí depois que a gente vai escolher a diretoria no âmbito federal. Beleza? Então, primeiro vão vir todas as delegações, não é isso? De conselheiros federais eleitos ali em novembro, etc. Essa galera sobe para Brasília e aí lá vai ser realizados os trabalhos de eleição da diretoria federal, do presidente. Não, a outra vai acontecer só em janeiro, beleza? Porque primeiro eu tenho que escolher vocês, ó. Eu vou escolher vocês aqui, então vai vir, ó, delegação de São Paulo, de Goiás, etc. Vem 3, 3, 3, 3, tá? Aí isso é regulamento interno dentro do federal. Elas têm que ocorrer nesse interregno entre a posse deles e 1º de fevereiro, beleza? Tá? Normalmente o advogado que é considerado, né, o mais velho dentro dos conselheiros, ele vai liderar esses trabalhos ali de formação de uma comissão mais simples, tudo bem? O que é interessante, né, gente? Porque no âmbito seccional, a votação é direta. Eu vou lá, eu, Guilherme, e voto. Para escolher federal, a votação não é o quê? Direta. Porque quem vai escolher o presidente é a delegação que eu votei. Beleza? Tá? Agora tem algo interessante, tá? Pode ser escolhido presidente que não é conselheiro federal eleito. Tudo bem? Então, em tese, se tiver o apoio aí de pelo menos, depois só checa essa data aí, mas salvo engano aí, mais de 6 delegações, é possível elas fazerem uma nota ali, né, nomeando um outro advogado que não foi eleito conselheiro federal para ser presidente, beleza? Ele vai participar dessas eleições aí também, tá? A regra, gente, costume é que um conselheiro federal eleito, né, se torne ali presidente, tá? A multa, nem sei o que eu escrevi, não, voto é obrigatório, foi mal aí, tá? Voto obrigatório sob multa de 20%, ok? Beleza? De eleições, gente, mais ou menos se aparecer, é isso daí, tá? Agora, ó, como ele perguntou, e os requisitos, né, Guilherme? O que você precisa para ser candidato? Beleza, tá? Outro assunto que aparece muito aí na prova de vocês, tá? Então, primeira situação, né, gente? Ser advogado. Tem que ser advogado o quê? Regular. Beleza? Quando eu falo de advogado regular, é aquele que está devidamente inscrito nos quadros da OAB. Então, não pode estar nem licenciado, né? Nem compatível, nem impedido, nada dessas situações específicas. Pagamento também entra aqui, tá? Tem que estar com a anuidade em dia. O STF afastou somente a suspensão do exercício da advocacia e não pagamento de anuidade. Mas essa decisão do STF lá de 2021, 2022, não, 2021, ela só se refere à pena de suspensão.
tá? Para os demais requisitos, pagar a anuidade continua sendo requisito da sua regularidade, beleza? Tá? Inclusive para se eleger aqui, tá bem? Beleza? Então, a gente ser advogado regular, então pagamento em dia, né? Não está nenhuma daquelas situações específicas, tá? Além disso, lembrando, né? Dentro da regularidade também não pode ser incompatível, né? Com o exercício aí da advocacia, tá? Lembrando que dentro dessa regularidade aqui, ó, ele também não pode ter sido condenado. Beleza? Condenado a nenhuma infração disciplinar. Não existe pena eterna, verdadeiro. Por isso que se ele se reabilitar, ele pode. Salvo o reabilitado. Tá? Reabilitação a gente conta como? Da extinção da punibilidade, 1 ano depois. Salvo se também a infração ética dele corresponder a crime. Aí vai usar a reabilitação criminal. Como a prova de ética é a única que não pode ser invadida por nenhum outro assunto, então não pode exigir na prova de ética qual é o prazo da reabilitação criminal para vocês. Pode aparecer como está no nosso estatuto, de que o prazo de reabilitação é de 1 ano, salvo se por prática de crime o prazo da reabilitação criminal. É isso que vocês têm que saber, tá? Agora, se lá é 3, se é 2, se é o quê, não vai ser exigido aqui na prova de ética, tá bem? Então, gente, não ter sido condenado, salvo reabilitação. Lembrando que aqui, ó, é condenado por infração disciplinar, então é qualquer uma. Inclusive uma censura, que seria menos grave aí, tá? Então, não há uma especificação de ser só a suspensão, por exemplo, tá? Então, cuidado, censura também entra aqui, beleza? Tá? Bom, gente, o que mais que precisa ali para ser candidato? Tá? Você não pode estar ocupando cargo... Isso. Que na prova vai aparecer demissível ad nutum, beleza? Cargo ou função aí, ó. Demissível ad nutum. Que nada mais é do que o nosso QI, ó. Nosso comissionado aí da vida. Beleza? Tá? Então não podem estar ocupando cargos demissíveis ad nutum. Tudo bem? Tranquilo até aí? Demissível ad nutum, tá? São aqueles cargos e funções de... O que é ad nutum aqui? Ó? A qualquer momento. Tá? Ad nutum vem de do nada você está demitido. Cargo de confiança, função de confiança é assim. Tá? Então, ó, eu sou governador, vou te nomear você advogado, vou te nomear secretário da Fazenda. Isso é uma função de confiança. Por mais que você seja advogado, se você estiver nesse cargo, você não pode se candidatar. Beleza? Tá? Isso é demissível ad nutum. Ou cargo comissionado, função de confiança. Beleza? Tá? Por quê, gente? A ideia é essa, né? É igual a incompatibilidades. Se você já ocupa uma profissão que te exige uma dedicação quase que exclusiva, como é que você ainda quer servir em tese aos quadros da OAB que também vai te exigir essa dedicação? Então, tem que fazer se balizar. E é por isso que, quando a gente trabalha com incompatibilidade, principalmente, quando esse demissível ad nutum aqui, é porque a ordem espera que você tenha a dedicação também ao exercer o cargo aqui na OAB. Ainda que ele seja gratuito, mas você tem que ter essa dedicação que se espera. Beleza? Tá? Por isso que não dá para acumular, tudo bem? Não dá para ser presidente da República e querer advogar. Por isso que os chefes do Poder Executivo estão ó, incompatíveis, né? Com o exercício da advocacia, tá? Ok? Pegaram esse demissível ad nutum? Fica de olho nessa palavrinha, porque como vem, né, lei seca, vem essa expressão na prova. Beleza? Tá? Demissível aí ad nutum, tá? Gente, mas não basta isso, tem que ter tempo de exercício, não é isso? E aí a gente tem 2 contagens, né? Eu tenho mais de 3 e mais de 5. Pensa, se eu estou exigindo mais de 5, é para que tem que ser cargo o quê? Alto, né? Tem que ser cargo de maior experiência mesmo, tá? Dentro da organização e estrutura da OAB, quem que vocês acham, dentre eles, que tem ali uma função, não vou dizer que vale mais que a dos outros, mas que tem uma relevância maior? Presidente e conselheiro federal. Lembra que o conselheiro federal é a alma da nossa OAB, tá? Então, ó, presidentes, os cargos de presidentes mais de conselheiros federais. Veja que aqui eu falei presidentes, hein? Então, é tanto presidente nacional
quanto os presidentes de seccionais. Tá bem? Beleza? E conselheiros federais. Tá? Os demais. Quem aplica é do âmbito da sua inscrição, onde do cometimento do fato. Então, vai ser o conselheiro presidente seccional, tá? Agora, se é um conselheiro federal que faz, quem vai aplicar é o federal. A gente tem, como fosse lá no Constitucional, a gente tem hipótese de foro de prerrogativa de função, tá? E aí, nesses casos específicos, em se tratando de presidentes seccionais, conselheiros federais, membros da diretoria, quem aplica a sanção para eles é o presidente federal, beleza? Nacional. Agora, os demais aqui, é um advogado, é o presidente que vai, da seccional, beleza? Você tem que olhar essa questão da prerrogativa ali, tá? Ok, gente, ó, o resto, 3 anos. Então, conselheiro seccional, mais de 3 anos. Diretor de uma caixa de assistência, 3 anos. Diretor de uma subseção, 3 anos, mais de 3 anos, ok? Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, apareceu uma questão que fala assim, o cara quer cargo na OAB, 2 assuntos. Ou vão exigir de vocês quais são os requisitos para assumir esse cargo, ou vão exigir de vocês, talvez, aquelas regras de eleições e mandatos que a gente revisou aqui. Beleza? Tudo bem? Daria para aprofundar bem mais. Se a gente fosse dissecar isso, lá no regulamento a gente tem uma série de previsões de outras cláusulas de inegibilidade de advogado. Nunca foi exigido isso na OAB, nem acho que vai, porque é um assunto muito específico. Beleza? Por exemplo, advogado que já foi condenado em relação à questão da própria lei do ficha limpa, etc. Então, a gente tem toda essa previsão também no regulamento. Nunca apareceu e eu espero que nunca apareça em prova, porque realmente é algo muito específico, né? Então, lá no regulamento a gente vai encontrar até mesmo o tamanho, o centímetro que deve ter o... Como é que é o nome daquilo lá? Eu vou falar centímetro, outro nome aí, né? O santinho lá na hora de fazer a propaganda, né? Não acho que a FGV vai exigir um tipo de coisa dessa, tá? O que é costume de aparecer, como já apareceu, são esses temas aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. O William aí, o Diego e o Pablo querem ser conselheiros seccionais. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia. Diego não pode ser nada, né, gente? Já era. William, por sua vez, exerce a advocacia há 4 anos. Beleza, seccional ele pode, né? E constituiu uma sociedade unipessoal de advocacia, por meio do qual advoga atualmente. Então, ele está em pleno exercício. William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação há 1 ano e 3 meses. Já passou o prazo dele de reabilitado? Já. Então, William, tá ok. Já Pablo é advogado há 5 anos e 1 dia. Beleza, tem até mais de 5, né? Poderia ser até federal. E nunca respondeu por prática de qualquer infração. Atualmente, Pablo exerce cargo em comissão. Olha, vai vir a palavrinha-chave, ó. Exonerável, demissível ad nunto. Então, já era. Considerando isso, só sobrou o William. Beleza? Viram, gente? A FGV ela não vai complicar a sua vida. Ela vai vir com a palavra... não tanto, né? Ela vai vir com a palavra-chave que está na lei. Ela só quer que você identifique. Ela jogou lá, ó. Se ela tivesse jogado só em cargo e comissão, talvez tinha gente que não ia lembrar. Que o tal do demissível, exonerável, ad nunto, é o tal cargo em comissão. Mas o que ela faz na prova? Cargo em comissão, demissível, exonerável, ad nunto. Ela vai vir com o termo igual está na lei. Beleza? Tá? Até porque ela não quer invalidar uma questão. Qualquer presidente, tá? Qualquer presidente. Beleza? Tanto seccionais quanto federais, tá? Quanto nacional, desculpa. 3 anos depende. Para conselheiro seccional, para um diretor de uma caixa de assistência que está no âmbito também do Estado, para um diretor de uma subseção de Aparecida de Goiânia, 3 anos, beleza? Tá? Penso, mais altos cargos. Então, presidente nacional e os presidentes
seccionais e os conselheiros federais. Beleza? Mais de 5. Mais de 5. Então, tem 5 anos e um dia. Tá? Teve uma que apareceu numa prova e derrubou muita gente aí para trás, porque, porque presidente das comissões temáticas também entra nessa lógica aqui. Tá? Uma coisa é eu, Guilherme, que acabei de pegar meu AB, participar como membro de uma comissão. Agora, eu ser presidente da comissão aqui, seccional de direito agrário, eu tenho que cumprir os requisitos dos 3 anos aqui, tá? Então, presidentes de comissões seccionais, são essas comissões temáticas, também entra nessa lógica aqui. Acho que era uma questão, não sei se vocês já resolveram aí, falava que a cidadã lá ocupava, acho que a comissão de direito do consumidor, não sei se viram essa questão por aí já. Se depararem com ela, cuidado, ela foi um peguinha que derrubou muita gente. Porque a galera, pessoal, ser membro de comissão, não tem que preencher esses requisitos. Não é chapa unitária? Então, essa galera toda tem que preencher esses requisitos aqui. Você ia perguntar aí? O Pablo, deixa eu olhar o Pablo, porque eu não lembro dele. Pablo, advogado. Não, ó, ele está ok. Ele poderia ser até federal, mas ele está ocupando cargo em comissão. Ele tem que sair. Lembra que pode sair a qualquer momento do cargo dele, tá? Saindo, ele pode se candidatar. Beleza? Tá? Ele não tem que, depois que sair aí que ele vai cumprir os 3 anos, não. Tá? Ele já tem efetivo exercício na advocacia. O problema é a incompatibilidade de cargos. Tá bem? Beleza. Pode. Tá? Pode. Ali, na verdade, né, o advogado está nessa situação, pelo regulamento, a gente tem um período do edital para se descompatibilizar, igual nas eleições mesmo. Então, a galera que quer se eleger tem que começar a se descompatibilizar. O Pablo aqui deveria ter feito isso. Dentro do período que no edital vai falar, gente, vocês têm até tal data para escrever a chapa de vocês. E inscreveu, tem que estar descompatibilizado. Beleza? Tá? Então aí, gente, era apenas... Faltou aí o gabarito dessa, né? Era o William, né? Então, B aí, ó, faltou aí, anotem, por favor. Beleza? Questão média, não era uma questão difícil, mas né, tinha que fazer ali esse cálculozinho aí dos períodos. Então tá aí, ó, artigo 63 estava aí, a letra B, tá? Então, o que a gente acabou de ver, tudo bem? Então, as eleições dos membros dos órgãos do OAB será realizada na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única, votação direta dos advogados regularmente inscritos. Olha lá, ó, o advogado deve estar regular, não ocupar cargo exonerável ad nunto, não ter sido condenado a infração salvo reabilitação e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para seccionais e subseções, e mais de 5 anos para os demais cargos ali, beleza? Que aí sobra o presidente, os presidentes e os conselheiros, o quê? Federais, beleza? Ok? Tranquilo? Tá? Em relação a isso? Esse daqui, não, esse daqui é o estatuto. O regulamento geral também vai ter essas mesmas regrinhas aí, ó. Só que vai detalhar mais. Ele vai trazer, acho que é lá no 190, não lembro aqui de cor, mas ele vai trazer essas outras condições de elegibilidade, que aí seria muito específico, que estaria no edital de convocação das eleições, tá? Esse ali dos requisitos 63. Do estatuto, tá? Que alterou, gente. Antes era 5 anos para todo mundo, tá? Então, antes era mais de 5 anos para todo mundo. Alterou, beleza? Vamos aí mais uma. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para alteração de determinado diploma legal. Sobre a atividade realizada por Francisco Campos, vamos tentar identificar aí, ó, antes de ver as questões, que às vezes você já consegue prever até o que vai te perguntar, tá? Qual que é o centro ali dessa pergunta ali? Se ele pode fazer esse tipo de atividade ou não. O que ele está fazendo lá? Ó, ele está dando parecer, não é isso? Em diploma legal. Então, na hora que falou diploma legal, gente, então ele está falando aqui, ó, de processo legislativo.
Advogado, tá? Pode atuar em processo legislativo? Pode. É atividade considerada atividade advocatícia? É. Só não é privativa, só não é exclusiva dele, tá? A alteração que a gente teve também em 2022. Processo administrativo e processo legislativo é atividade advocatícia, beleza? Mas não é obrigatória a presença do advogado, não é exclusiva dele. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso, ele pode exercer? Pode. Em qualquer âmbito dos poderes, dá parecer, ajudar um deputado a elaborar um projeto de lei, minuta de projeto de lei, beleza? Inclusive, tem muito advogado que atua nessa área mesmo. Ok? Tudo bem? Então, tranquilo, ele pode sim ir nessa área. É diferente quando a gente passa para aquelas outras situações aqui, ó. Aí você tem que ficar mais esperto. Então, ó, quando a gente está diante de atividades, né? Atividades advocatícias, a gente pode encaixar as seguintes situações. Primeira atividade é advocatícia. Essas daqui têm caráter o quê, gente? Privativo. Quer dizer que somente advogado regularmente inscrito pode realizar. Beleza? Tá? Primeira delas é atividade postulatória. Lá na sua prova de processo civil vai aparecer isso como pressuposto processual. Capacidade que postulatória, só quem a lei deu esse poder pode realizar. O advogado é um deles, tá? O Ministério Público mas dentro das suas funções institucionais. E por aí vai, beleza? Então, atividade o quê? Postulatória, essa é a regra, tá? Na prova pode aparecer ali exceções, beleza? O que é atividade postulatória, né, gente? É peticionar, tudo bem? Atuar em juízo, não é isso? As exceções aí, ó, que talvez podem aparecer. No estatuto, que é o que vai cair na prova de vocês, só aparece ali, na verdade, uma exceção. Na verdade, duas, tá? Mas de maneira específica ali, direta, é uma, tá? Vai dizer que a atividade postulatória não se aplica ao caso de habeas corpus. Beleza? Tudo bem? Não se aplica também, aí tem que tomar cuidado, no campo dos juizados. Beleza? Então, no estatuto, tem só isso escrito, tá? Só que aí, ó, na hora que você for estudar, você vai ver que embaixo desse artigo aí, que é o primeiro aí mesmo, o primeiro ou o segundo aí, salvo engano, já do estatuto, vai ter lá uma decisão do STF. Aí o STF fez controle de constitucionalidade em relação a essas previsões, tá? E aí tem toda uma leitura que depende, tá? Depende por quê, gente? Embora, tá, as disciplinas em si não podem aparecer na prova, mas entendimento que está aí na legislação, já firmado pelo STF, pode ser cobrado de você, beleza? Tudo bem? De cabeça eu estou entre o primeiro e o segundo aí, depois eu olho aqui na legislação para você, acho que é o segundo, tá? Mas já olhei, eu estou sem... É o primeiro? Valeu, tá? Quem tiver com o vadimeco aí, ou se abrir a legislação aí, ó, vai estar assim, ó, ADI número tal, beleza, tá? E aí vai estar a leitura que o STF fez disso, tudo bem? E aí, o que a gente tem que ler? Oi, ADI 1107? Aí, 1127. Então, quando é controle de constitucionalidade já feito pelo STF, que está ingresso na lei aí, isso pode ser cobrado de vocês. Beleza? Tá? Esse, inclusive, é um dos que aparece ali com uma dada frequência. Tá? Então, o que o STF fez em relação, primeiro, a essas duas situações aqui? Ó? O HC não precisa de advogado, a própria lei tirou. Mas, gente, se isso subir para recurso, precisa. Se juizado virar recurso, precisa. HC no âmbito de tribunais superiores, também precisa. Então, se é uma HC no STF, em STJ, também precisa. Essa é a leitura que o STF fez. Beleza? Não preciso de HC na primeira instância. Beleza? Mas em tribunais superiores, tá? Ou quando desse HC algum recurso for ali interposto, há necessidade de um advogado. Tá? Não tem dinheiro para advogado, vai nomear lá um que faça às vezes. Beleza?
mas precisa, tá? Então, cuidado como que isso vem na prova. Pode ser que na prova venha, né? A segunda atividade privativa de advogado. Beleza, HC não precisa. Mas se na questão mencionar o STF, você vai ter que lembrar dessa disposição aqui que ele fez controle. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, que costuma aparecer, e aí eu sou até contra quando isso aparece na prova, eu acho que isso tinha que ser invalidado, mas outra vez recurso não deu, tá? Que é mandado de segurança, porque a nossa lei não fala do mandado de segurança. E o STF não falou de mandado de segurança. Só que o mandado de segurança precisa de advogado. Então, só para desencargo de consciência aí, ó, o irmão rico do HC, que é o MS, precisa de advogado, tá? E o irmão que é o esquecido também precisa, o HD. Habeas datas também precisa de advogado. Beleza? Tudo bem, gente? Tá? Então, cuidado aí como que isso aparece na prova, tá? Oi? Ação popular. Aí o que pode aparecer, né, gente? Aqui, para a prova de ética, vai morrer aqui. Mas a prova de processo civil pode trazer isso para vocês. A prova de constitucional pode trazer isso daí para vocês, ó. Também não precisa de advogado na lei de alimentos. Mãe pode pedir aí pensão para o filho, sem precisar de advogado, tá? Na ação, não, ação popular precisa, tá? No âmbito da justiça trabalhista, desde que na primeira instância, se for rescisória trabalhista aí já precisa, se for recurso para TST precisa, tá? Não vou precisar de advogado em processos que envolve habilitação para o casamento, tá? Em âmbito de cartório. Mas cuidado, para divórcio extrajudicial, dissolução de união estável extrajudicial, precisa de advogado, ok? Também entra nessa exceção aqui, ó, o PAD, processo administrativo disciplinar, não precisa de advogado. A exceção de um pode aparecer na sua prova de processo penal. O PAD, no âmbito da execução penal, precisa de advogado, beleza? Tá? Então, um condenado que vai responder lá uma falta grave, vai aplicar lá um RDD para ele vai precisar de um advogado no seu processo administrativo disciplinar. Lá ele é exceção, beleza? Tá? Então, pode ser, ó, esses assuntos vão aparecer lá no processo civil, processo trabalhista, tá? Para a prova de ética aqui, o que você tem que lembrar é o que está na nossa lei. Então, na nossa lei, atividade postulatória privativa de advogado, tá? Exceção, juizados e HC. Leitura do STF. Se precisar de recurso, ou se isso for para tribunais superiores, precisa de advogado, tá? Então, a prova da FGV agora de brincar muito com HC e com MS, tá? É meio que aquela, tudo bem, Guilherme, né? Mandado de segurança não está escrito na lei, mas a FGV espera que o mínimo você saiba que é um mandado de segurança, né? Por mais que isso talvez fugiria uma brechinha por uma questão ser anulada, tá? Já que mandado de segurança, em momento algum, aparece aqui no nosso estatuto, beleza? Tudo bem? Tranquilo, gente? Tá? Bom, mas não para aí, né? Atividade, então, privativa, postulatória. O que mais, gente, que advogado faz de maneira privativa? Ele firma, ele vista atos constitutivos de PJs. Então, ó, vistar atos ali de pessoas jurídicas. Então, para criar uma pessoa jurídica, você não tem que fazer um contrato social ou um estatuto social. Você vai ter que levar isso ou lá na junta comercial, se ela tiver natureza empresarial, ou então no registro civil de pessoa jurídica. Você vai precisar de um advogado vistando esses atos constitutivos aí. Isso é atividade privativa de advogado. Beleza? Tá? Lá no regulamento tem uma previsão que nunca apareceu em prova, esse é um peguinha bom. Porque esse daqui é o mais fácil de lembrar, né? Vistar ato constitutivo de PJ. Aí lá tem uma causa restritiva para essa atuação. Se esse advogado, gente, ele estiver vinculado, né, a qualquer tipo de, direto ou indiretamente, a serviços, tá, públicos na área estadual, ele não pode prestar esse serviço. Como assim, Guilherme? Eu estou aqui como advogado, enfim, e eu presto serviço, por exemplo, na Junta Comercial do Estado de Goiás, beleza? Eu não posso vistar o quê? Atos constitutivos de PJ. Você presta serviço lá dentro, aí, como é que você mesmo vai realizar esse tipo, né? Para evitar tráfico de influência do advogado, tá? Então tem um impedimentozinho aí, ó,
nessa atividade aqui privativa de advogado, tá bem? A última e não menos importante, as atividades, né, gente, de consultoria, assessoria e direção jurídica. Também é privativo de advogado, tá? A consultoria é eventual, a assessoria costuma ser de médio a longo prazo e a direção é chefias de departamentos. Atividade privativa de advogado. Que novidade que nós tivemos em 2022? Os atos de consultoria em especial, assessoria também, não precisa de prévia outorga de procuração ou de contrato previamente celebrado para realizar esse serviço. Tudo bem? Não estou dizendo que ele é informal, tá? Mas não há necessidade de existir uma prévia outorga, tudo bem? De mandato para você realizar uma consultoria e uma assessoria, tá? Aí já é outra situação do advogado estrangeiro, beleza? A gente chega lá nele ainda, acho que tem uma questão de advogado estrangeiro aí, tá? Aí, nesse caso, ele só pode prestar consultoria da área do seu direito de origem, do direito estrangeiro, beleza? Tudo bem, gente? Em relação, então, a esses dois. Cuidado, hein? Diretor jurídico do banco, tá? Tem que ser advogado, porque o diretor do Santander, o gerente do Santander, ele não pode advogar, beleza? Ele está incompatível com o exercício da advocacia. Agora, o chefe do departamento jurídico do Santander tem que ser o quê? Advogado, é direção jurídica, tá? Então, esse cara aqui costuma aparecer lá com uma outra temática que é incompatibilidades e impedimentos. Cuidado com diretores aí, tá? Bom, gente, e aí, ó, as outras duas vão surgir, mas não como privativas, que é no caso de processo administrativo e processo que? Legislativo. A atuação em processos administrativos e processos aí, né, legislativos é atividade advocatícia, mas não é privativa. Beleza? Tudo bem? Gerência é privativo de advogado. Beleza? Tá? Gerência, entra aqui no critério gerência e direção. Tá? Agora, se for o gerente do banco, não. De instituição financeira, não. Tá? Juiz leigo está aqui no juizado aqui. Ele está fora. Tá? Aí cuidado, gente, que esse juiz leigo aí que a lei fala, hoje são os nossos conciliadores, mediadores, tá? Essa galera aí, tudo bem? Até porque o juiz togado, né, juiz de carreira, não pode advogar, tá? Então esse daí não entra, beleza? Não. A questão é, o juiz leigo não está vedado de advogar. Ele não pode atuar dentro do âmbito do juizado para evitar conflito de atribuição. Mas eu posso ser conciliador às terças-feiras e advogar. Beleza? Beleza. Esse é certo, esse aí não é, né? Atividade privativa. Uai, depois a gente deixa eu olhar ali no intervalo, porque às vezes tá voando alguma coisa aí, tá? O juiz leigo aí hoje, né, a legislação está desatualizada, mas é o nosso conciliador, mediador, beleza, tá? Não, não foi eu não. Não fui eu não. Não sei se foi de banco de dados ou não, mas a gente dá uma olhadinha nela e vê o que é a questão, tá? Inclusive tá aí, ó, se vocês pegarem o estatuto, ele justamente aparece lá, né? Na exceçãozinha vai aparecer lá justamente a figura dos juizados especiais. Aí o STJ, ó, o STF que vai fazer esse controle na época, beleza? Tá? Não sei porque que a gente revisou. Ah, tá. A questão aí, né? Então falava, né, gente, o cara quer prestar aí serviço em processo legislativo. Então, devidamente possível, vamos lá. A contribuição de Francisco dá-se como de qualquer cidadão. Não, é atividade advocatícia, beleza? É vedada ao advogado a atividade mencionada também não. A referida contribuição é autorizada apenas se ele for titular de mandato eletivo, não. Se ele for vereador, ele está até impedido.
Enquanto advogado, é legítimo Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito aí dos poderes da República. Verdadeiro, tá? Alteraçãozinha aí que a gente teve também em 2022, está aí artigo 2º. Ok? Opa. Ixi, peraí. Gente, aqui, ó. Trouxe outra para vocês. Essa tem tempo que não aparece em prova, tá? Ok, atividade advocatícia a gente sempre lembra, tá? Vê essa previsão, ela não veio com a novidade em 2022, ela é anterior. Mas ela pode aparecer na prova de ética, mas ela pode aparecer na prova de administrativo de vocês, tá? Campeã por conta lá daquela questão de viciar procedimento licitatório em relação a contratar, fazer dispensa, né, de contratação de escritório de advocacia, tá? Então, cuidado, porque de fato o serviço, a atividade advocatícia é considerada por sua natureza serviço técnico e singular, somente quando comprovada a sua notória especialização, beleza, tá? Então, a atividade advocatícia, o serviço advocatício, ele é considerado que técnico e singular, somente se esse advogado, essa sociedade que for, comprovar sua notória especialidade. O que ele tem de diferente dos demais, beleza, tá? E aí vem um parágrafo único aí do 3º A, ó. Vai dizer, considera-se notória a especialização do profissional no campo de sua especialidade, decorrente, ó, do seu desempenho anterior, de estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados à sua atividade que permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado ao objeto do contrato. Beleza? Então, cuidado com essas palavrinhas-chave aí, tá? Pode aparecer uma questão que diz que toda atividade advocatícia é técnica e singular. Não, somente quando comprovado. E quando você comprova? Parte aí desses critérios. Beleza? Tá? Tranquilo? Ela é técnica, mas não necessariamente ela tem essa singularidade da sua especialização. Qualquer um pode advogar em direito trabalhista aqui, mas o João ele é específico na área de direito trabalhista e de dissídio coletivo, porque tem 40 anos de atuação no mercado, etc. É alguém que na hora que fala em trabalhista me vem na cabeça. Aí tem uma notória especialidade, beleza? Tá? Porque em tese, nós advogados podemos atuar em qualquer área. Isso não me faz ser especial dentro do meu campo de atuação, beleza? Tá? Agora, a partir desses elementos que a lei está trazendo, você consegue comprovar de que eu presto um serviço técnico, mas eu sou singular dentro do nicho que eu tenho aqui de trabalho, beleza? Isso daqui é por conta de dispensa de licitação. Para contratar escritório de advocacia, dispensando licitação, sem fazer rolo aí, né? Falar o cara é de notória especialidade e o escritório dele pega 300 mil tipos de demandas aí, né? Não tem nada de especializado, é só para fazer rolo, né? Aí em demanda, tá? Vamos mais uma aí? Vocês estão fazendo intervalo, gente? Como é que tá aí? Vocês me avisam? 8h30? Então, ó. Antônio Brasileiro... Não, Antônio... Achei que o nome do cara era brasileiro. Antônio Brasileiro formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país na América do Sul. Ó. Antes de terminar de ler aí, o que já tem que vir na cabeça? Deve ser um assunto que vai falar sobre inscrição. Beleza? Está lá no artigo 7º, ali, 9º da lei, a gente vai encontrar os temas de inscrição, tá? Falou de inscrição, o que a gente tem que lembrar? Para eu me inscrever como advogado, o que a gente precisa, né? Os requisitos normais, né, gente, que eu vou chamar aqui de requisitos de regularidade, que é justamente ali capacidade civil, né? Título eleitoral, aquela coisa toda. Sei que né, qualquer inscrição que você vai fazer vai exigir isso daí de vocês, tudo bem? Uma questão que talvez possa ser interessante é jogar algo que possa, talvez, lá no civil, né? Então, hoje um portador da síndrome de Down pode se inscrever nos quadros da OAB como advogado? Perfeitamente, não tem nenhuma vedação, tudo bem? Hoje a gente não aplica mais a regra da incapacidade, então até que se demonstra a sua ausência de capacidade, ele é perfeitamente adequado, desde preenchido os demais requisitos, de se inscrever, beleza? Tá? Bom, mas os que nos interessam aqui, ó, são os específicos aí para a prova,
tá? Um deles aqui, ó, é justamente a sua idoneidade moral. Então tem que demonstrar a sua idoneidade moral, tá? Não existe uma, vamos dizer assim, uma fórmula para saber quando que tem e não tem idoneidade, né? No caso concreto que vai ser analisado, tá? Lá no âmbito das infrações e sanções, a gente tem uma interpretação ali analógica de causas, exemplos de ausência de idoneidade. O advogado viciado em tóxicos, em jogos de azar, beleza? Por exemplo, é uma situação dessa. Quem pratica crime infamante, tá? Mas qual é esse conceito? É aberto, então isso não vai ser exigido de vocês. Então, na hora da prova, se dizer que o Joãozinho lá tentou se inscrever nos quadros da OAB, mas foi negado por falta de idoneidade em razão de crime infamante, ela vai ter que te dar esse dado, beleza? Agora, você não tem que saber se o crime infamante se é a corrupção, se é crime doloso contra a vida, enfim, não vai ser exigido isso de vocês. Vai vir a palavrinha-chave, praticou crime infamante, isso pode gerar sua quebra de idoneidade, talvez até, se você fosse advogado inscrito, já até sua exclusão. Embora no âmbito, né, do Conselho Federal a gente já tem jurisprudências nesse sentido, né? Crimes praticados ali no contexto de violência doméstica e familiar contra as mulheres já é considerado causa de cancelamento ou de não ou de vedação e inscrição de advogado, crimes de racismo. Mas isso daí é jurisprudência lá do Conselho Federal, beleza? Tá? Bom, então tem que ter idoneidade moral. Lembrando que para quebrar ela, né, gente, tem que ter um quórum de 2/3, beleza? Em sessão especial, feita somente para isso. Só para analisar a sua ausência de inidoneidade, tá? Bom, o que mais que eu preciso, né, para me inscrever aqui? Preciso de aprovação no exame aí de ordem, tá? Precisa de aprovação no exame de ordem, provimento que vai cuidar dele, tá? Uma vez ser aprovado, né, embora você não queira se inscrever, você ganha lá uma certificação. Qualquer momento você pode buscar a sua inscrição aí nos quadros da OAB, beleza? Tá? Bom, além disso, gente, você não pode ser isso, você não pode ser incompatível. Depois a gente vê aí as causas de incompatibilidade, tá? Impedido pode, vereador pode se inscrever na OAB? Pode. Ele só não vai poder advogar nada contra nem a favor o que lembrar a administração pública. Mas um vereador pode, um senador pode, um deputado, tá? Agora, o presidente da mesa da Câmara dos Deputados não pode. Tudo bem? Ok? Então não pode ser ele também incompatível, tá? Ó, senador e me inscrever na OAB. Normal não, você vai ter uma restrição. Isso. Você não vai poder advogar nada, nem a favor, nem contra, tudo que lembrar Estado. Então, está advogando, tem um Estado no meio? Não pode. Tem administração pública, tem autarquia, tem fundação, tem concessionário? Não pode. Nem a favor. Agora, você pode pegar uma causa trabalhista? Pode. Você pode pegar aí uma ação de família, um divórcio? Pode. Tá? Agora, tudo que lembrar Estado, está vedado. Beleza? Tá? Pensa, você é vereador, em qualquer âmbito você pode fazer esse tráfico de influência. Tem um coleguinha ali, então... A ideia é essa, é evitar você se valer desse seu cenário para captar indevidamente clientela. Tá? Ok, gente? Em relação, então, a esses requisitos. Fechou? Agora, o que não aparece aqui, ó, em relação a eles, tá? Não aparece aqui, ó, ter que ser brasileiro nato. Então não precisa ser brasileiro nato para ser advogado no Brasil. Beleza? Tá? Nem naturalizado aparece. Tá? Então, peraí, você pode ser estrangeiro, Guilherme, advogado no Brasil? Pode. Só que aí quais são os detalhes em relação a isso, né? Quando a gente está diante aí, ó, do estrangeiro, a gente tem que analisar duas questões. Tá? Pode ser estrangeiro porque você se formou fora. Beleza? Se você se formou fora, então seu diploma, sei lá, é lá da China.
Guilherme, chinês, pode vir para o Brasil? Me formei em Direito lá na China. Passei no exame de ordem, fiz os demais requisitos todos aqui. Posso me candidatar aqui a escrever cargo? A ser advogado? Posso. Porque eu preciso de diploma de bacharel em curso jurídico reconhecido pelo MEC. Mas eu vou precisar o quê, gente? Revalidar esse diploma segundo as regras aqui do nosso país. Beleza? Tá? Mas caiu. Caiu. O tratado que tinha caiu. Embora isso não vai ser de vocês que isso é provimento, tá? A gente não tem mais tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Beleza? E em relação ao AP e ao AB aqui, caiu. Inclusive caiu de uma vez para outra. Falou, a partir de agora nenhum brasileiro advoga mais aqui, né? Então a galera que estava lá já assim foi meio que surpresa. Vai ter que arrumar outra coisa. Não é que perdeu a OAB. Antes a gente tinha tratado de... Agora eles vão ter que ver a inscrição deles lá. Validar diploma. Hoje é um sistema... Eu acho que a plataforma chama Sucupira, a online. Hoje eu pego o seu diploma de direito, me formei em direito lá na China. Vou chegar aqui no Brasil, o sistema federal nosso, o MEC, ele tem uma plataforma específica, no qual você vai requerer esse procedimento. Normalmente vai para uma universidade federal pública, ela faz uma banca e analisa, ela faz um teste mesmo com você. Vendo a compatibilidade, etc. Tudo bem? Para ver se realmente você detém conhecimento jurídico ali adequado. Marca uma provinha, tá? Então não é um processo tão fácil não, beleza? Tá? Que é a possibilidade de eu aproveitar o meu curso de Direito no estrangeiro aqui, tudo bem? Tá? Aí é óbvio, né, gente? Validou, você preenche os demais requisitos. Você preencheu os demais requisitos, então a sua OAB é brasileira, beleza? Você é chinês, mas sua OAB é brasileira. Preencheu os demais requisitos ali, tá? Óbvio que em relação à capacidade civil, você vai ter que demonstrar isso com, né, os outros documentos que são necessários, beleza? Tem que fazer o exame de ordem também, tá? Tem que fazer o exame de ordem também. Aqui a única coisa que aproveita é o diploma, desde que revalidado aí, né, pelo MEC, tudo bem? Agora a outra situação, ó, é o estrangeiro que ele quer advogar no nosso país. Então ele já tem, sei lá, porque é o AB do ZELA, não sei... Tá? Tem lá a carteira profissional americana. Tá? Então, veja, esse cara já é advogado, tudo bem? Ele é advogado lá nos Estados Unidos. Tá? Ele quer vir para o Brasil advogar, agora a história é diferente. O outro lá tinha um diploma estrangeiro e queria se inscrever na nossa ordem aqui. Esse já tem a sua classe, a categoria de classe, ele quer vir advogar no Brasil. Ou seja, esse de fato é o advogado estrangeiro. Beleza? Pode advogar no nosso país, tá? Gente, aqui, ó, a única atuação que ele pode fazer é consultoria na área do direito de origem, do seu direito que estrangeiro, tá? Então ele pode realizar atividade restrita a consultorias relacionadas específicas ao seu direito de origem, ao direito estrangeiro do qual ali ele faça parte. Então ele não pode fazer nenhum tipo de atividade postulatória. Beleza? Tudo bem? Ele não pode ocupar nenhum tipo de direção jurídica, tá? Nada disso. Só consultoria. Fazer prova? Não, ok. Aí se ele quiser se submeter e ser advogado brasileiro, vai preencher os requisitos aqui da nossa inscrição. Até lá, se ele é advogado estrangeiro, ele pode fazer só isso no nosso país. Beleza? Não, aí ele vai ter que fazer o exame. No caso dele, eu vou ter que checar o diploma dele, revalidar tudo, tá? Tudo. Nesse caso específico, porque ele é advogado americano, ele vai poder só fazer essa consultoria. Isso não vai estar na prova de vocês, é específico, mas ele tem que fazer ainda um requerimento no conselho seccional, aí faz todo um controle desse advogado aí, beleza? Tá? Então, um período que ele tem que ir lá prestar informação, beleza? Normalmente são para demandas maiores, né? Uma negociação internacional, um contrato que vincula talvez legislação estrangeira, e de fato você traz, né? Um especialista em outra área, tá bem? Comum isso acontecer nesse âmbito de mercado internacional aí, tá? Ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Antônio. Então, ó, o Antônio, gente, é brasileiro, mas se formou aí na Argentina, sei lá. Lá conheceu e casou-se com uma nacional daquele país, a Ana, que também é formada em Direito.
Então, os dois têm diploma o quê? Os dois têm diploma estrangeiro. Em tese, se eles quiserem vir para o Brasil, eles vão ter que validar esse diploma e preencher os demais requisitos, tá? Já graduados, Ana e Antônio decidiram mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito, em que há bastante similitude com o direito do país de origem. Veja, eles não tiraram a OAB do país deles, né? Formou em direito e veio o quê? Para o Brasil. Então, em tese, eles vão se encaixar o quê? Nessa segunda situação aqui, ó. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. É vedado a Ana o exercício da advocacia, salvo a título precário, como consultor em direito internacional. Se não cursar novamente graduação, não precisa cursar, ela tem que revalidar o diploma, ok? Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados, desde que provem seus títulos de graduação, obtidos na universidade estrangeira, que estes sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Aí pode. Aí entra ali. Vamos ver o erro das demais aí, ó. É vedado a Ana o exercício da advocacia do Brasil, salvo a título precário como consultora de direito internacional. Até aí estaria certo, né, gente? Agora o finalzinho, ó. Se não cursar novamente o direito, não precisa cursar direito aqui. É vedado a Ana e Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precário, como consultores no direito estrangeiro. Se não cursar, o erro de todas é o mesmo aí. Obriga eles a cursar de novo uma faculdade de direito no nosso país. Então tá aí, tá? B. Cuidado aí, gente. Deixa eu ver se aqui já tá, se eu coloquei o do... Ah não, estagiário acho que eu pus mais para frente. Só uma outra questão aqui, já que a gente está falando. Oi. Ele formou na Argentina, brasileiro. Não fez a da Argentina. Aí ele vai vir aqui, ele tem que fazer o quê? Tem que revalidar o diploma dele de direito. Não precisa fazer direito de novo aqui, tá? Não precisa fazer mais 5 anos de faculdade, tá? Então, o que ele vai precisar fazer aqui? Revalidar o diploma e fazer os demais requisitos que vocês estão fazendo. Provar no exame de ordem, capacidade civil, ir na posse lá de solenidade, beleza? Tudo bem? Aí pode. Não precisa. Consultoria de advogado estrangeiro não precisa. Tá? Desde que seja do país, do país de origem dele. Tá? No provimento que nós temos específico de advogado estrangeiro, acho que é um 90, se eu não estou enganado, aí vai trazer os requisitos que ele precisa comprovar lá. Mas isso não vai cair na prova de vocês, não. Na prova de vocês, a única previsão que a gente tem de advogado estrangeiro é essa aqui. Tudo bem? Que é que está aqui, ó. Deixa eu ver se... não coloquei nesse daqui, não. Mas não precisa, tá? Em relação a isso. Na prova é só você lembrar, pode fazer, quando a lei fala que é a título precário, é isso. Só pode fazer aquilo, é temporário, beleza? Tá? Prestar consultoria do direito estrangeiro, do seu direito de origem, beleza? Ok, gente, então tá a previsão, vamos pro próximo. Não, eu queria só falar um outro teminha aqui, ó. Quando a gente fala de inscrição, um outro tema que costuma aparecer muito é sobre inscrição principal e inscrição suplementar. Então, dentro do tema de inscrição, um outro ali que aparece bastante é sobre as espécies ali de inscrições, tá? Inscrição principal corresponde ao seu domicílio profissional, beleza? Tá? Então, é onde, de fato, eu encontro o Guilherme, que ele realiza a sua atividade profissional, tá bem? Então, no caso de advogado, você tem essa opção de escolher o seu futuro domicílio aí profissional. Nele vai ficar a sua inscrição principal, beleza? Estagiário não tem essa opção. A inscrição principal de estagiário é a sede da faculdade dele, beleza? Tá? Agora, nosso advogado é onde vai ser ali a nossa opção, né, de exercício da atividade profissional. Então, inscrição principal de advogado, beleza? Tá?
que isso implica, gente? No caso aí dessa inscrição principal, tá? Por conta da logística aí, da nossa organização da ordem, então a inscrição principal corresponde ao seu domicílio profissional. Dentro dele, como regra, você tem ampla atuação. Como regra, você tem ampla atuação, ou seja, onde eu escolho meu domicílio profissional, logo onde eu tenho a minha inscrição principal, eu não tenho limitação de atuação na advocacia. Se eu quiser pegar 3, 5, 10, 20, 40 causas, eu pego à vontade, beleza? Tá? Então, inscrição principal não tem restrição de atuação na advocacia, beleza? Tá? Lembrando, se a principal é seu domicílio profissional, pode ser que isso mude, beleza? Tá? Só que qual que é a peguinha? Para mudar aqui, ó, você tem que ter tanto o elemento objetivo quanto subjetivo. Não é essa a regra de domicílio, tá? Então, se aparece assim na prova, né, que o João é advogado, tá? E aí ele tem aqui um escritório em Goiânia, tudo bem? Mas ele tem algumas causas, sei lá, no Rio de Janeiro, beleza? E inclusive a sua família e ele resolvem se mudar para o Rio de Janeiro, mas ele continua com a sua inscrição principal em Goiânia, tá? Ele é obrigado a mudar a inscrição dele para o Rio de Janeiro? Não, tá? A inscrição principal, ou seja, o domicílio, ele continua aqui. Então, cuidado com esse tipo de questão, que vai dizer que o advogado mudou de residência, tá? E por conta disso, ele teria que mudar também o quê? A sua inscrição profissional. Não precisa, beleza? Tá? Somente se ele tiver o ânimo definitivo de alteração de exercício profissional, beleza? Aí a questão tem que dar esse dado. Dizer que o João de tal, a partir de agora, resolve advogar de maneira efetiva, inclusive com a sede do seu novo escritório profissional lá no Rio de Janeiro. Aí é diferente a história, tudo bem? Já caiu muita questão aí da OAB de inscrição, que ela faz essa confusão. O cara só mudou de casa com a família, mas o escritório é em outra cidade, não tem problema, tá? Eu continuo sendo advogado com a inscrição principal aqui em Goiás, beleza? Tranquilo com essa história aí, tá? Então tem que ter esse ânimo aí para mudança, ok? Gente, isso, tá? Mais de 100, 6 para cima, tá dentro, até 5 ainda vai. Então, ó, essa ampla liberdade, tá? Agora, no caso de suplementar, quer dizer que você vai atuar fora do seu domicílio profissional. Então, que é fora do domicílio profissional. Aí nós temos limitação pela nossa legislação, tá? No caso do advogado autônomo aí, né, individual, então ele só pode ter até 5 causas o quê? Ao ano. Ultrapassou ali mais de 5 causas, ele é obrigado a tirar a inscrição suplementar, beleza? Tá? E pagar a respectiva anuidade aí da inscrição suplementar. Tudo bem? Tranquilo com essa diferença aqui que a gente falou de inscrição, só lembrei aí desse tema, tá? Lembrando que isso não se aplica para a sociedade. Se eu, Guilherme, tenho uma sociedade de advogados aqui na seccional Goiás e quero criar uma filial em São Paulo, independente de ter 2, 3, 5, o que for causas, tá? Todos os sócios da minha sociedade são obrigados a tirar a inscrição suplementar, beleza? Todos eles são obrigados a tirar a inscrição suplementar. Tudo bem? Beleza? Esse assunto aí já é meio batido, mas só para lembrar, tá? Não conta, gente, causas já arquivadas, tá? Então, se eu tenho lá em São Paulo 5 causas, né, desse ano, mas uma já arquivou, beleza, então agora foi para 4. Posso ainda entrar com um processo novo, tá? Isso, tá? E não é acumulado, né? Você conta ano a ano. Cada ano eu posso ter o quê? 5, tá? Não é ali, entrou lá em 1900 alguma coisa, ele tem até hoje 5 causas, né? Então você conta ano a ano, beleza? Ok? É porque ó, são 5 causas ao ano, não é? Então se a gente coloca aqui, ó, 2021... mas aí aqui, né? 2021 você entrou com 3, beleza. Você pode, em 2022, entrar com mais 3? Pode. Você não pode ter no mesmo ano 6 ou mais aqui para frente.
Porque se você fosse somando isso, o cara não ia ter causa nenhuma, né? Se a gente fosse pegar anos de advocacia e fizesse essa conta acumulada. Ela é feita ano a ano. Beleza? Tá? Isso. Isso. No total você vai ter, né? Mas a cada ano você vai contar 5 aí. É, isso, não comentei, mas isso é por estado, né, gente? Por seccional, tá? Fora o DF aí, beleza? Tranquilo, gente? Tudo bem com essa questão de inscrição, tá? Principal, suplementar, beleza? Bom, gente, outro tema aí, ó, rapidinho para a gente revisar alguns pontos. Sobre Ah, já é intervalo? Quantas horas aí? Vai, então, tomar um café, fazer o recreio, né?